partida. Como é que foi a sua conversa com os jogadores no sentido de faltam 2 jogos? O time precisa voltar a vencer na competição e senão o ano de São Bento acaba. É mais ou menos por aí, não tem mais por onde correr, precisa voltar a vencer. Bom dia a todos, bom dia, Vitor. Realmente é o jogo mais importante do ano para nós, para todos nós que estamos aqui, até quem vem de outros campeonatos que de repente chegou em final ou teve acesso. Se está aqui, esse é o jogo que é mais importante do ano, porque ele decide o nosso futuro, não só imediato, mas também para uma projeção e planos de montagem de A2, tanto comissão quanto atleta. Então realmente é um jogo muito importante, com ênfase no foco, no psicológico, e o clube está focado, os atletas estão focados e acreditamos que vamos fazer sim um jogo mais importante do ano de uma forma bem coesa, bem concentrada e, claro, com muito empenho, muita entrega. Professor, o jogo passado, tirando o jogo passado aí um empate, retrovisor, foco agora de segunda-feira. Exatamente. O empate não foi o resultado que desejávamos e obviamente que não trabalhamos para empatar o jogo, trabalhamos para vencer. Devido ao empate e a forma que foi, algo nós temos que tirar de positivo disso, como sempre tudo na vida, né? E o que tiramos de positivo disso foi a força, a entrega e principalmente o acreditar. Então nós acreditamos, entendemos que a torcida vai acreditar conosco e realmente o foco é daqui para frente. Os ajustes têm que ser feitos, é claro, pois temos que fazer ajustes e bem concentrados, com os ajustes feitos, possíveis situações aí para tentar surpreender o Guarani, é claro, sabendo que é um jogo muito difícil, uma camisa grande também muito tradicional, um colega de trabalho lá no comando também, que é o Marcelo Cordeiro, mas vamos com muito respeito, mas com muito afinco. Então realmente o foco é só no próximo jogo. Eu sei que você é um cara que depois dos jogos costuma assistir, rever todos os detalhes, então acho que agora é mais fácil de falar do que na coletiva pós-jogo dessa situação. No início do jogo, você colocou um meio campo ali, teoricamente, dependendo da função do Kinzel, com 3 jogadores com mais de marcação. E o Fabrício iniciou a competição como camisa 10, depois teve o Coutinho também jogando na função. Você acha que precisa de mais jogadores nesse setor ali para ajudar o setor de criação? Ou, com os 2 jogadores abertos pelo lado, como normalmente acontece, o time está rendendo o que você espera? No começo, é bem delicado esse assunto, bem complexo, porque no começo da competição nós tínhamos o Rodrigo Figueiredo muito bem nos jogos treinos e infelizmente logo na estreia ele sente, né? Tínhamos a volta do Coutinho de uma lesão de LCA e com um planejamento para ele, tendo minutagem gradativamente. E ele, infelizmente com a lesão do Figueiredo, temos que antecipar esse processo. E aí o Coutinho responde bem numa primeira entrada, depois oscila, porque é normal, um ano sem jogar, e depois automaticamente também, infelizmente, ele sofre uma nova lesão, essa graças a Deus menos grave, já ele está de volta, mas o perdemos também. Tínhamos 2 atletas responsáveis pela função. Fabrício é um excelente meio-campista, mas não é um camisa 10. Ele tinha um número de 10, mas não é um camisa 10. Ele é um 8 muito moderno e muito bom jogador. A escolha para esse meio-campo, por conta do nosso gramado não está sendo tão favorável para propor o jogo, e sabíamos que o Rio Branco tinha uns 5 ou 6 mudanças e algumas até contratações que vieram, que uma delas o Gui Vieira, inclusive, eu conheço, muito bom jogador. Por conta disso, colocamos um meio-campo com uma certa imposição do setor. O Kinzel, sendo um 8 de função, já fez 10 com o professor Luiz Carlos Martins aqui, que inclusive foi a era mais artilheira dele na A2, que ele fez 3 gols nessa função. Então repetimos isso até para proteger um pouquinho e respaldar a estreia do Vitor, que tinha pouquíssimos minutos, e graças a Deus deu certo nesse ponto. Tivemos um primeiro gol de bola parada, já pensando que o gol contra do Paulista foi contra nós. Então tivemos um único gol de bola parada no campeonato. Então foi alguma coisa atípica, e um outro gol que o atleta Jacaré foi realmente muito feliz. E aí é independente de sistema, né? Realmente o cara estava numa noite muito inspirada. Então, com base nisso, as estratégias foram feitas, acabou surtindo o efeito que nós esperávamos, mas a ideia, o plano de jogo já era ter um camisa 10 de função contra
o Guarani de repente, né? E a entrada do Lauder nos respalda para poder começar a pensar nisso, né? Porque ele entra muito bem, cabidas características que ele tem como atleta, nós já tínhamos visto muita relação com bola, muita inteligência de jogo, um jogo muito vertical, e já havíamos dado indícios que poderíamos usá-lo por ali. E nessa mudança tive a oportunidade, treinei com ele na semana, graças a Deus por isso que ele entra muito bem e ajuda muito a mudar o cenário do jogo e ainda nos dá esse respiro e nos manter vivo na competição. Então, agora estamos pensando do que vamos fazer, se vamos continuar com ele ou não, ou se tem outra peça. Rodrigo Figueiredo vem a cada momento minutando mais e a gente conta muito com ele. E o Fabrício, a ideia era minutar no jogo, porém o jogo, infelizmente, o cenário de um placar adverso 2-0 acabou nos deixando sem opções para colocá-lo. Tivemos que ter o 15 que já fazia 10 num certo momento, até de primeiro volante para deixar o time mais ofensivo, o Rodrigo de 8, o Lauder de 10 e a gente consegue buscar o empate. Se tivesse alguns minutinhos ali, acreditamos que teríamos virado. Professor, só um time que propõe, que o São Bento fez nos últimos momentos, foi aquele jogo em Piracicaba, onde o gramado tinha sido reformado no Barão e o time realmente desenvolveu-se muito bem na parte ofensiva. E agora, né, em frente ao Guarani também, num gramado que não talvez um pouco próximo disso, também um time que disputa o Campeonato Brasileiro, como você citou. Isso te dá um conforto um pouco maior nessa questão de conseguir fazer esse time propositivo e ele conseguir jogar com a bola no pé, que é o jeito que você gosta? Pergunta, como sempre, muito pertinente, realmente faz total sentido a sua pergunta. A ideia, sim, é jogar, é propor, porque essa é a nossa essência, porém a gente faz a leitura, às vezes, de ambiente e cenário. É o momento de quão risco vamos correr, é a hora de analisarmos, a hora de entender o momento de confiança dos atletas, de personalidade todos eles têm, graças a Deus. Então o momento de confiança aumentou muito por conta da busca do empate, quase que uma virada, se tem mais alguns minutos ali. Concordo contigo, o jogo do 15 de Piracicaba foi realmente muito propositivo, até por conta da perda de um atleta do 15, mas também ressalto que o Paulista também, antes da gente tomar os 2 gols muito rápido, realmente foi um jogo muito bom, onde estávamos muito bem na partida ali. Eu costumo dizer que, cabidas devidas proporções, por estar 11 contra 11, até fazermos 1-0 e na comemoração tomarmos o gol, realmente, na minha humilde opinião, foi a melhor partida. Então, sim, esse campo nos anima. É um jogo grande, geralmente jogo grande, atletas com personalidade, com habilidade, com responsabilidade costumam aparecer muito e a gente confia muito no nosso elenco. Então a gente, sim, está confiante, com muito respeito, mas a gente está confiante que podemos buscar esse resultado positivo lá. Ali na escalação, tem um garçom também que pode retornar já nesse próximo jogo? Ainda não foi nada decidido, estamos começando a pensar conforme também o que possa fazer o Guarani. O Guarani joga sábado, Série C, então acreditamos que vai ser um jogo muito difícil com um elenco que já tem o que dirá, descendo atletas da Série C, descendo entre aspas, né? Realocando ali atletas da Série C que são de ótimo nível, então sabemos que vai ser um jogo muito difícil e fica também difícil para nós, como análise, como analista, identificar o que o Guarani possa fazer, porque cada hora muda a escalação, cada hora muda o elenco. Então realmente é um trabalho muito difícil para nós, mas nós estamos tentando achar algum padrão de tática, independente de peça e características técnicas e físicas, para sim montar algo bem estratégico, mas as mudanças ainda não estão cravadas e nem sabemos se vamos fazer ainda. Vamos no decorrer da semana, acredito, temos aí hoje, sábado e domingo para finalizar e decidir isso aí. Talvez o melhor. Chegou a passar na sua cabeça em algum momento a questão do gol? A gente viu os meninos vêm mudando até o terceiro goleiro ali em questão de aquecimento. O Vitor ainda não teve a oportunidade de estrear, que chegou também, e em determinado momento o Zé foi bastante questionado até por parte da torcida. Chegou a passar na sua cabeça fazer a troca também no gol para dar rodagem ao outro e até para preservar um pouquinho o Zé nesse momento? Nós conversamos com o professor Viana, que é um especialista da função, não precisa nem dizer, Sorocaba inteiro conhece bem, e eu como treinador, a palavra final sempre é nossa como treinador, mas eu costumo dar muito respaldo ao que me entrega o nosso treinador de goleiros. O Zé é um goleiro que tem tido minutagem, do elenco mesmo novo, ele ainda é o mais experiente,
O Hudson vem muito bem, o Vitor vem muito bem. A questão é o quão a gente preserva um atleta nesse momento, o deixando de lado, e o quão a gente coloca um outro atleta que está sem minutagem e correndo um risco absurdo, porque por mais que seja um ótimo goleiro, está sem minutos nenhum. Então assim, passou pela cabeça também fazermos isso na A2, no último jogo. E não fizemos, e graças a Deus deu certo. Tenho conversado com o Viana e claro que vamos decidir tudo isso bem próximo ao jogo. É isso, professor. Obrigado, viu?